Caminharei, caminharei, não me cansarei. E seguirei, rumo ao Rei dos Reis, rumo ao Rei dos Reis. Caminharei, caminharei, não me cansarei. E seguirei, rumo ao Rei dos Reis, rumo ao Rei dos Reis. Ele é minha força, Deus é bom e fiel, Ele está sempre perto, Deus é bom e fiel. Vou seguro em sua mão, Deus é bom e fiel, Ele está sempre perto, Deus é bom e fiel. Rendo a Ele o meu louvor e gratidão. Bom dia, meu irmão, minha irmã, você que já está aqui nos acompanhando nesta santa manhã de quinta-feira. Estamos começando este mês de julho e é uma grande alegria ter você, ter a sua presença aqui conosco para mais uma vez partilharmos, meditarmos, refletirmos juntos a palavra de Deus que guiará, conduzirá o nosso dia de hoje. E você já pode ir pegando sua Bíblia, trazendo para pertinho de você e já abrindo ela no Salmo 116, ou 114 ou 115, dependendo da tua tradução bíblica. Aqui na minha, Jerusalém, é o 116. Então, você vai procurar aí, daqui a pouquinho, na medida que você for ouvindo a partilha, você já vai identificando o Salmo e vamos rezar juntos. Mas antes disso, vou pedir, claro, para você compartilhar esta live com todos os teus contatos, teus amigos, teus familiares. Manda para todo mundo para que você possa também abraçar essa missão de evangelizar conosco, com a comunidade Remidos no Senhor. Compartilha a live, deixa um comentário aí no nosso chat, dizendo o teu nome, dizendo também de onde você está nos acompanhando e deixa o teu like, tá certo? Não esquece. Então, vamos iniciar a nossa reflexão de hoje com o nosso convidado especial. Um bom dia. Bom dia, Sandra Regina. Bom dia você que nos acompanha nesta manhã. É muito bom a gente começar a nossa manhã com o louvor, com a ação de graças, com a oração. Isso realmente marca todo o nosso dia, né? E a igreja, sabiamente, sempre propõe um salmo, que os salmos são orações, e são orações inspiradas, né? A igreja sempre propõe um salmo para nortear esse nosso dia de ação de graças e de louvor. O salmo de hoje, o 116, ou 114, 115, é mais um salmo de ação de graças. Era muito utilizado nas liturgias daquele tempo, né, entre os judeus. Por isso ele começa já com a palavra aleluia, né, porque como disse, um salmo de ação de graças, de louvor, de adoração. Era utilizado justamente nos cultos, nos momentos celebrativos, né, para exaltar o nome de Deus. Nos primeiros versículos, ele já introduz, o salmista já introduz, depois do aleluia, dizendo a razão principal por que eles estão louvando a Deus, que neste caso específico é o fato de Deus escutar a voz de todo suplicante, de toda pessoa que pede. É uma adoração a Deus, um louvor a Deus pelo fato de Deus escutar as orações, escutar as nossas orações. Então, no dia de hoje, nós celebramos a Deus porque Ele escuta as nossas orações. Diz no versículo 1 e 2, eu amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz suplicante. Ele inclina seu ouvido para mim no dia em que eu o invoco, né? Então, é uma ação de graças, e uma ação de graças com uma razão muito específica, pelo fato de Deus escutar as nossas orações. Hoje, se você tem alguma coisa para pedir a Deus, né, para colocar diante do Senhor, faça-o com essa convicção profunda de que Deus, Ele escuta as nossas orações. Ele está com os ouvidos atentos aos nossos clamores, em especial
o clamor do suplicante, daquele que está angustiado, daquele que sofre, né? O salmista, inclusive, na sequência, ele narra a experiência concreta que ele viveu. Ele diz assim, a partir do versículo 3, cercavam-me laços de morte, eram redes do Sheol. Sheol era a morada dos mortos, o lugar onde os mortos ficavam, que eles entendiam que os mortos ficavam. Então, com essa expressão, redes do Sheol, ele está narrando uma sensação de morte, né, que o cercou. Cercavam-me os laços da morte, eram as redes do Sheol. Provavelmente esse autor, esse salmista, ele teve uma doença física, alguma coisa que o levaria à morte, né? Caí em angústia e aflição, ele diz, versículo 3 ainda. E na sequência, então invoquei o nome do Senhor. Ah, Senhor, liberta a minha vida. E o Senhor, que é justo e clemente, nosso Deus é compassivo, e Yahvé protege os simples. Eu fraquejava e ele me salvou. Eu fraquejava e ele me salvou. Olha que expressão bonita que nós temos hoje para nortear o nosso dia, né? Sobretudo aquelas pessoas que estão fraquejando. Eu sei que existem, às vezes, tantos problemas na nossa vida, né? Tantas coisas, e principalmente quando é a mesma coisa que se repete, a gente vai ficando cada vez mais fraco, né? Hoje é o dia dos fracos. Os fracos clamarem a Yahvé, ao Senhor, porque Ele salvou. E o salmista narrou essa experiência pessoal dele. Estavam cercando as redes, o que ele chama de redes do Sheol. Ele estava com aquela sensação de morte, já estava quase no final, quase desistindo, né? Isso aqui é uma experiência muito parecida com as que a gente vive às vezes. A gente está numa condição que está quase desistindo, já não tem mais perspectiva alguma. Entra num processo de fraquejamento muito significativo. Yahvé protege os simples, ele diz, versículo 6. Eu fraquejava e ele me salvou. Guarde bem esta expressão, porque nós vamos rezar com ela e ela será o rema do nosso dia. Eu fraquejava e ele me salvou. Depois que ele conta essa experiência concreta, né, que aconteceu com a sua vida, aí, uma vez agora libertado, salvo, libertado da morte, das redes do Sheol, ele agora conclama a sua própria alma para repousar, para voltar ao repouso, à tranquilidade na presença de Deus. Volta ao repouso, ó minha alma, diz no versículo 7, pois o Senhor foi bondoso contigo, libertou minha vida da morte, meus olhos das lágrimas e meus pés de uma queda. Olha que frase também forte, né? Libertou minha vida da morte, meus olhos das lágrimas e meus pés de uma queda. Caminharei na presença de Yahvé na terra dos vivos, quer dizer, não morrerei mais, não me entregarei mais à morte. Os laços do Sheol não serão mais para mim determinantes, porque o Senhor é mais forte. E aí entra uma outra expressão que testemunha a atitude dele no sofrimento. Eu tinha fé, mesmo ao dizer, estou por demais arrasado. Olha só, eu tinha fé, mesmo ao dizer, estou por demais arrasado. Ele, mesmo que ele estivesse dizendo isso, né, e a gente sabe que às vezes no sofrimento a gente diz coisas, a nossa tendência é sempre falar deste sofrimento, né? Às vezes até de fazer murmurações, às vezes de fazer reclamações, de trazer sempre nos lábios palavras entristecidas. De fato, ele mesmo dizendo isso, estou por demais arrasado, mas no seu coração ele tinha fé. Então, que cada um de nós também nesse dia faça a mesma coisa, né? Tudo bem que a gente até murmure, reclame, que saiam dos nossos lábios palavras que não são palavras tão agradáveis, né? Mas não abramos mão, né, da nossa fé. Interiormente tenhamos fé no Senhor Jesus, porque Ele nos salva.
E em retribuição a isso, né, o salmista ele escreve os versículos seguintes, a partir do versículo 12. Porque veja como é interessante, né? O salmo é de louvor, tem uma razão principal: o Senhor me ouve, o Senhor ouve os suplicantes. Ele conta a experiência dele, que estava à beira da morte e o Senhor o salvou. Por isso ele conclama a sua alma para voltar ao repouso, voltar à tranquilidade e à segurança em Deus, mas ele não esquece também de pensar em alguma coisa para retribuir ao Senhor. Com que eu retribuirei ao Senhor? Né? O que farei para agradecer a Deus por esse benefício que Ele me fez? É uma coisa também importante para cada um de nós, né? Sempre que Deus age na nossa vida, e principalmente quando faz isso, liberta-nos da morte, liberta os olhos das lágrimas e os pés da queda, é muito importante a gente saber o que a gente deve fazer para retribuir ao Senhor, para agradecer. Não é que a gente, com os nossos atos, vai ter um pagamento para Deus. Não é um pagamento, mas uma retribuição, um gesto de agradecimento, como nós costumamos fazer com todas as pessoas que nos ajudam. Então, ele faz essa pergunta, né? Como retribuirei a Yahvé todo o bem que ele me fez? E primeiro ele responde: erguerei o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor. Primeiro ele se refere a um rito de ação de graças que era muito comum na cultura judaica, que era erguer um cálice com vinho e dar graças a Deus. Então, ele diz: primeiro eu vou fazer isso, né? Eu vou fazer esse gesto que é da nossa tradição, que é já um gesto de oração e de louvor e de agradecimento a Deus. Mas ele não fica por aí. No versículo 14 ele diz: cumprirei ao Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Ah, Senhor, porque sou teu servo, filho de tua serva. Rompestes os meus grilhões. Eu vou então te oferecer um sacrifício de louvor, invocando o nome do Senhor. E volta a repetir no versículo 18: cumprirei ao Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Então, qual é a conclusão que ele chega nesse momento, não é, do que fazer para agradecer ao Senhor? Não são grandes atos, nem grandes coisas, no sentido de inventar uma outra coisa diferente para fazê-lo. Mas uma coisa é o próprio rito da tradição, e a outra é cumprir aqueles votos que ele fez ao Senhor. Então, que cada um de nós também hoje que reconhece a bondade de Deus na nossa vida, que a gente também faça esse compromisso de cumprir diante de Deus e diante do povo os votos que nós fizemos a Deus. Que são esses votos? São os nossos compromissos com o Senhor, os compromissos que a gente fez como batizados mesmo, compromisso de viver os seus mandamentos, compromisso de participar da vida da comunidade, compromisso de viver santamente, até os compromissos que nós fizemos, por exemplo, os votos matrimoniais, os compromissos que nós temos com os nossos amigos, com a nossa vida profissional, todos esses compromissos que são feitos de uma forma ou de outra diante de Deus, né, sendo responsável com tudo isso, é que cada um de nós deve responder. É assim que cada um de nós deve responder ao Senhor e agradecer a Ele por todo o bem que Ele fez. Então, recorde-se hoje dos seus votos, recorde-se dos seus compromissos, de todos eles, especialmente aqueles que você faz diretamente com Deus, né? Os compromissos matrimoniais, os compromissos de viver os mandamentos, os compromissos de que são feitos junto ao povo, junto à comunidade cristã, aqueles que são consagrados, os votos de consagrados. Então, todos esses compromissos que nós fizemos diante de Deus, se por acaso você está já está falhando com algum deles, recorde-se que essa é a melhor forma de agradecer a Deus por todo o bem que Ele nos fez. De posse dessas reflexões, vamos cantar o Salmo.
Eu amo o Senhor porque Ele ouve minha voz suplicante. Ele inclina seu ouvido para mim. No dia em que eu o invoco, cercavam-me laços da morte. Eram redes do Sheol. Caí em angústia e aflição. Então invoquei o nome do Senhor. Ah, Senhor, liberta minha vida. O Senhor é justo e clemente. Nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Eu fraquejava e Ele me salvou. Volta ao repouso, minha vida, pois o Senhor foi bondoso contigo. Libertou minha vida da morte. Meus olhos das lágrimas e meus pés de uma queda. Caminharei na presença do Senhor, na terra dos vivos. Eu tinha fé mesmo ao dizer: estou por demais arrasado. Em meu apuro eu dizia: os homens são todos mentirosos. Em meu apuro eu dizia: os homens são todos mentirosos. Como retribuirei o Senhor todo o bem que me fez? Erguerei o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor. Cumprirei ao Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo. É custosa aos olhos do Senhor a morte dos seus fiéis. Ah, Senhor, porque sou teu servo, filho de tua serva. Rompestes meus grilhões, rompeste meus grilhões. Eu te oferecerei um sacrifício de louvor, invocando o nome do Senhor. Cumprirei ao Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo. Nos átrios da casa
casa do Senhor, no meio de ti, Jerusalém, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, Jerusalém. Senhor, junto com o salmista, nós queremos render-te graças. Nós queremos dizer aleluia, glória a ti, Senhor, por todo o bem que tu fazes na nossa vida. Porque os teus ouvidos estão atentos ao nosso clamor, à voz de todo suplicante. Tu inclinas o seu ouvido, Senhor. Mesmo que nós estejamos vivenciando experiências difíceis, experiências que nos dão a sensação de morte, Senhor, nós queremos neste dia invocar o teu nome. Invocamos o teu nome sobre nosso sofrimento, sobre nossas experiências, sobre tudo aquilo que diz respeito à nossa vida neste momento. Invocamos a ti, Senhor, pedindo liberta-nos, liberta-nos, liberta a nossa alma. Tu que és justo e clemente, tu que és compassivo e que protege os simples, Senhor. Eu fraquejava e ele me salvou, disse o salmista. Vem agora em auxílio a todos aqueles que estão fraquejando. São pessoas que podem estar com muitas dificuldades hoje na vida, Senhor, e sobrecarregados com o peso dessas coisas. Chega um momento que cansa-se, que fraqueja e às vezes até que se desespera. Tenha piedade de cada um de nós, Senhor. Demonstra o teu poder nas nossas vidas, vindo e nos salvando, de acordo com a tua vontade, para que nós possamos cantar a ação de graças, com todo o nosso coração, para que possa se gerar dentro de nós a alegria de viver contigo. Para que, Senhor, as nossas lágrimas sejam enxugadas e os nossos pés sejam livrados da queda. Senhor, queremos ressaltar esse rema hoje que tu nos dás. Eu fraquejava e ele me salvou. E acreditar profundamente na vossa salvação. Tu és o Deus que não nos deixa no fundo do poço. Tu estás sempre estendendo a sua mão para nós. Vinde mais uma vez, fazer com que nós nos livremos das redes do Sheol, da sensação da morte e sejamos tocados pelo Teu Espírito Santo para viver, Senhor, a santidade da nossa vida. Nós queremos, como o salmista, testemunhar, cantar diante de todo o povo e, em certo momento, hoje mesmo, já pensando em tudo aquilo que Tu fizestes por nós, pensando como retribuir a Yahvé, como retribuir ao Senhor o bem que Ele fez. E assim como o salmista, nós queremos nos comprometer nesta manhã, Senhor, de cumprir os votos, os compromissos que assumimos diante de Ti. Dá-nos também força para, cumprindo esses votos, poder isto ser uma expressão de agradecimento muito clara, muito profunda. Obrigado, Senhor, muito obrigado pela Tua bondade nas nossas vidas e que possamos comprovar durante todo este dia esta bondade, escutando as nossas orações. Escuta as nossas orações, Senhor, para que possamos comprovar a vossa bondade mais uma vez durante todo este dia nas nossas vidas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado seja Deus, meus irmãos, por mais este dia, por mais esta santa manhã, na presença do Senhor, mergulhando mais profundo neste salmo de hoje, que, de fato, foi voz de Deus para o nosso coração e que, por meio deste salmo e desta palavra, nós vamos, com certeza, guiar e conduzir o nosso dia. Que bom ter a sua presença aqui. Muito bom estarmos juntos e rezarmos juntos, e conto com a sua presença novamente amanhã, também dos seus convidados, e amanhã, como todos os dias, trarei também mais um convidado especial. Então amanhã a gente se encontra. Que Deus te abençoe, Nossa Senhora guarde a sua vida, um grande abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Caminharei, caminharei, não me cansarei,
e seguirei rumo ao Rei dos Reis.